Nós vamos começar uma série de estudos, pequenos estudos, daqui até o aniversário da igreja, que é em maio. Vamos estar participando desse momento da celebração da Páscoa também. Vamos ter na sexta-feira da Páscoa uma vigília especial na nossa igreja, que nós convidamos a todos para que venham passar conosco algumas horas à noite em oração, e também no domingo pela manhã bem cedinho estar tomando um café da manhã conosco e também agradecendo e celebrando a ressurreição de Jesus. Uma coisa que me chama muita atenção e eu sempre busco tentar aprender algumas coisas é sobre relacionamento. Relacionamento entre pessoas, relacionamento, entre famílias, casais, amigos, porque eu creio que isso é uma arte, além de ser algo divino. Quer dizer, Deus nos fez um ser para termos esse espírito relacional, de nós nos relacionarmos com Ele. E Deus veio corrigir os nossos relacionamentos, primeiro com Ele e um com o outro. Então, quando nós buscamos sempre estar aprendendo a como nós nos relacionarmos, não tem como desvincular o nosso relacionamento interpessoal com o nosso relacionamento com Deus, porque foi para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para nós nos relacionarmos com Ele e termos essa relação livre, essa relação aberta com o nosso Criador. Quando você olha a imagem, a figura do paraíso, do Éden, Adão e Eva, quando você cria e tem essa imagem do que possa ter sido aquilo ali, você vê que é fácil você imaginar, sem dúvida de erro, que ali Deus está preocupado na relação do homem, está preocupado na relação do homem com Ele, e Deus está sempre ali visitando aquele jardim, aquele Éden, buscando esse relacionamento e ter esse relacionamento com o homem. Com o advento do pecado, o que se quebra ali é o relacionamento. E a gente perde essa intimidade com o Todo-Poderoso, com o Santo, e Jesus vem como resposta de Deus para consertar a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus e nos dar a oportunidade. Então, a partir daí, você tem o conserto do nosso relacionamento com Deus, que é feito através de Jesus Cristo, e aí você tem o seu relacionamento interpessoal, que pode ser entre marido e mulher, pais e filhos, amigos, pessoas que nós conhecemos, as relações que traçam a nossa vida. Nós somos aquilo que nós nos relacionamos. Eu me torno um ser melhor quanto mais eu me relaciono bem e me relaciono de uma forma efetiva. A maneira que eu vou aprimorando essa minha relação com Deus e com o próximo, isso vai me fazendo uma pessoa melhor, uma pessoa aprimorada. Deus não nos chamou ou nos criou para sermos seres isolados. Sem relacionamento eu não tenho vida. Sem me relacionar, me ver no outro, o outro se ver em mim, e nós fazemos isso, nós não existimos. Por isso o relacionamento, ele é importante e ele sempre vai ser importante na nossa vida, e nós estamos trabalhando nessa vida, nos nossos relacionamentos, porque é isso que vai acontecer quando sairmos dessa vida para a eternidade. Vamos nos relacionar com Deus novamente, plenamente, totalmente. Então Deus está nos ensinando. A vida é uma escola que nos ensina a relacionar um com o outro, nos aprimorarmos uns com os outros, forjarmos uns aos outros, para que com isso sejamos capacitados a viver eternamente se relacionando. E isso é muito importante. Agora, quando a gente pensa nessa frase, relacionamentos, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é quando um casal chega, o marido para a esposa ou a esposa, para o marido: olha, precisamos discutir a nossa relação. Você imagina já o que vai acontecer,
Quando chega nesse tipo de conversa, né, entre marido e mulher, né, precisamos discutir a nossa relação, é que a bomba já explodiu, né? Quer dizer, o problema já está ali presente, a coisa vai cair e vai ser um caos. Quer dizer, quando se chega nesse ponto de precisar fazer esse discurso, é porque a coisa já explodiu. E é o que mais a gente escuta, né? Olha, precisamos discutir o nosso relacionamento. Você pode falar, eu já entendi, né? Já compreendi. Entre namorados, esse é um sinal extremamente perceptível de que a coisa acabou, né? Precisamos discutir o nosso relacionamento e eu preciso de um tempo, né? Esse tempo é eterno, esquece, porque não vai mais existir essa volta, né? Então, quando é entre namorados, né, precisamos discutir o nosso relacionamento, né? A coisa, acabou, esquece, né? Não existe esse tempo. Então, essa frase ela é muito pesada e, infelizmente, é uma frase muito usada entre casais que chegam ao extremo do confronto, ao extremo do problema de relacionamento um com o outro. E quando esse discurso entra na relação deles, é porque a coisa já explodiu. Explodiu não porque são incompatíveis, são pessoas diferentes, claro, são incompatíveis, são diferentes, mas porque não souberam trabalhar na relação, porque a relação é isso. É eu saber trabalhar as diferenças, é eu respeitar as diferenças, é eu poder me relacionar com o diferente, com isso crescer na minha vida. E o casamento e a família é a maior célula de crescimento de um indivíduo, aonde ele aprende, aonde ele se desenvolve, onde ele se torna um ser verdadeiro e aí ele começa a se relacionar com o mundo. Veja, quando uma criança nasce, a primeira relação dele não é com o pai, é sempre com a mãe. A criança é interesseira, não, porque ela quer mamar, né? Ela precisa mamar e mamar só tem mamãe, né? Mas na verdade é porque a criança, ela já se relaciona diretamente com a mãe ali na sua gestação. Hoje, graças a Deus, a geração de pais que nós temos são muito mais participativos no relacionamento pré-natal. E já falam com as crianças, cantam com as crianças, né? Briga com a criança, você não deixa ficar com a tua mãe, fica entre eu e a tua mãe, né? Quer dizer, os pais já se relacionam mais com os filhos, e quando os filhos nascem, não é só exclusivamente a mãe, mas o pai já tem uma participação nessa relação, e essa criança se torna cada vez mais sadia. Por isso que há um incentivo para que os pais se relacionem na situação pré-natal, porque isso vai fazer com que aquele ser que vai vir a esse mundo para se relacionar, ele já começa com bases e fundamentos que vão dar estrutura para ele se desenvolver. E a família é esse local, né? Você dificilmente vai ver um pai falando para um filho, precisamos discutir o nosso relacionamento, ou um filho falando para o pai, precisamos discutir o nosso relacionamento. Quando se chega a esse ponto, é porque existe um problema, existe uma quebra, existe algo que precisa ser tratado, e quando pais e filhos buscam tratar o relacionamento, discutir o relacionamento, o que podemos fazer para melhorar, o que podemos fazer para resolver. É diferente às vezes de um casal de crise, que quando vamos discutir o relacionamento é como nós vamos nos separar. Mas quando a família é unida e ela busca discutir o relacionamento, não só no problema, mas durante a vida, isso é uma coisa muito importante. Eu discuto meu relacionamento com a Ieda toda noite, todo dia, porque eu quero aprimorar o meu relacionamento, eu quero melhorar o meu relacionamento. Com os meus filhos eu também discuto o meu relacionamento com eles, porque eu quero melhorar, eu quero evoluir, porque isso não só faz bem para mim, faz bem para eles. Eu não só ensino, como aprendo com eles, e com isso eu me torno uma pessoa melhor preparada para Deus, uma pessoa melhor preparada para a eternidade. Na eternidade não vão ter aquelas pessoas que vivem isoladas. Como é que elas se chamam? Como? Ermitão? Eremita, marmitão, né? Isoladão, né? Todas essas coisas.
Não vai existir isso. Não vai existir esse é o meu espaço, né? Esse é o meu pedaço, né? Esse sou eu. Lá nós vamos ser todos em Cristo, todos relacionados em Cristo. E Cristo não morreu por alguns, morreu por todos. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que os grandes conflitos que você encontra na Bíblia são conflitos de relacionamento. As pessoas se relacionando errado, as pessoas se relacionando de uma forma não cuidadosa e os desastres e os problemas acontecendo. Mas, por outro lado, quando você olha relacionamentos na Bíblia, você vê muito ensinamento e muita construção de como se relacionar ou como o relacionamento deve se dar e a importância que ele tem. Bom, hoje, especificamente, né, nesse primeiro momento dessas séries que nós vamos estar trazendo para vocês, nós não vamos discutir, né, o nosso relacionamento. Nem vamos discutir o relacionamento de marido e mulher, né? Nem vamos discutir o relacionamento entre pais e filhos. Vamos começar pelas amizades, tá bom? Vamos discutir a relação amigos, tá bom? Vamos aprender aí, quem sabe de amigos a gente vai para os filhos, quem sabe dos filhos a gente vai para os pais, quem sabe dos pais a gente vai para marido e mulher. Aí o pau pega mesmo, é a coisa. Então vamos começar lá de baixo, criar os fundamentos dos relacionamentos, né? Até poder chegar no relacionamento familiar, marido e mulher, né? Que é a pirâmide dessa relação e que nos leva ao relacionamento com Deus. Então, eu procurei na Bíblia alguns amigos que se relacionaram, amigos que desenvolveram relacionamento, e nós vamos aprender com eles. Quando você vai na Bíblia e vê a pessoa que mais se relacionou, é interessante que foi um missionário, foi um apóstolo, né? E o apóstolo Paulo foi a pessoa que mais se relacionou em todas as esferas da vida. Se relacionou com gente simples, se relacionou com gente importante, se relacionou com crente, não crente, ele se relacionava, e ele foi uma das pessoas que talvez tenham nos deixado mais experiências de relacionamento. Ele discute a relação dele com Pedro em certo momento, né? Ele discute a relação dele com os apóstolos, ele discute a própria relação dele com Jesus, né? Que realmente ele se encontrou com Jesus. Quer dizer, você vê um homem preocupado em se desenvolver na área de relacionamento. E quando ele chega numa certa idade, focado dentro disso, trabalhando os relacionamentos não só dele, mas também das igrejas que ele criava, das comunidades que ele criava, ele cuidava dos relacionamentos dos irmãos, das pessoas, entre as pessoas. Então, quando você vai na Bíblia, você tem vários ensinamentos sobre relacionamento, mas as experiências mais práticas, mais perceptíveis, né, de um relacionamento, talvez eu tenha visto e enxergado que Paulo é a pessoa que mais nos apresenta isso, não só pelo número de cartas que ele escreveu. E cartas, que é, gente? É relacionamento, né? E Paulo foi o que mais escreveu cartas, né? Relacionamento é você sair do seu estágio, do seu estado de conforto e se movimentar. Paulo foi, no Novo Testamento, a pessoa que mais se movimentou, mudou, foi em comunidades, foi em países diferentes. Ele era a pessoa que mais se movimentava em todas as esferas da sociedade, seja ela judia, grega, romana. Ele era uma pessoa que estava buscando relacionamento, buscando se relacionar com outras pessoas, porque ele entendia que aquilo que ele havia se relacionado com Cristo, aprendido com o próprio Cristo, como ele coloca, era o que ele também deveria fazer com as pessoas que ele conhecia. Então Paulo, ele não era simplesmente um pregador, mas era uma pessoa que, além de pregar, ele também se relacionava. Nós temos vários relacionamentos de Paulo. Quando você vê Paulo, num certo momento da vida dele, de necessidade pessoal, em que ele encontra Áquila e Priscila, um casal que se relacionava bem,
um casal que hospedava bem as pessoas para relacionamento, e foi ali que Paulo encontrou um conforto, encontrou um acalento, encontrou um amor, para que naquele momento ele pudesse se restaurar na relação com aquele casal, ser curado na relação daquele casal, para continuar a sua jornada missionária, as suas viagens e os seus relacionamentos. Mas hoje nós vamos nos deter, né, nesse início dessa série, nós vamos nos deter na relação entre amigos. Como eu disse para vocês, quando você escreve uma carta para alguém, é por quê? Exato. Também mandar notícia, está com saudade. E você escreve uma carta, porque você também não tem computador, né? Porque hoje você manda tudo por e-mail, SMS, não sei o que mais, né? Mas ninguém mais escreve carta, né? Mas assim, naquele tempo não tinha computador, né? Não tinha SMS, tal. A carta. Você escreve uma carta porque você está preocupado, você quer se comunicar, você quer ajudar, você quer se relacionar. Então, quando Paulo escreve uma carta, e ele escreve não uma, mas várias cartas, né, é porque ele é uma pessoa preocupada com o próximo, preocupada com o relacionamento com o próximo, preocupado com o relacionamento do próximo entre eles e com Deus. Mas quando você escreve um bilhete, se carta representa essa preocupação pessoal, né, um bilhete, ele representa o quê? Para quem você escreve um bilhete e não uma carta? Uma pessoa mais próxima, uma pessoa mais íntima, uma pessoa que você supostamente se relaciona muito bem, que não precisa escrever uma carta de 3, 4 páginas, como ele escreveu para muitas igrejas ali, para muitas comunidades ali. Mas quando você escreve um bilhete, supostamente é porque você já tem uma relação íntima, uma relação boa com essa pessoa, e essa relação faz você ter a liberdade de escrever um bilhete. Talvez você nunca escutou isso, nem você que está aqui na nossa igreja, nem você que está nos assistindo na internet, mas essa é uma interpretação correta, pode crer em mim. Paulo escreveu cartas e bilhetes, e hoje nós vamos estudar um dos bilhetes de Paulo. Sabe para quem? Filemão. Abra no bilhete a Filemão, não uma carta como nós estamos acostumados, né? Porque uma carta supostamente passa de uma página, uma página. A carta de Filemão é meia página, né? É um bilhete que ele escreve para um amigo pessoal, porque bilhete você escreve para pessoas chegadas, amigas, e Paulo tem Filemão como alguém muito querido, muito próximo, como nós vamos ver nesse bilhete, e ele escreve esse bilhete a esse amigo. Então, quando a gente pensa que Paulo não escreveu uma carta, não precisou dizer muito para falar o que ele queria, que ele só escreveu um bilhete já falando o que ele queria, é porque ele tinha essa liberdade, ele tinha esse relacionamento bacana e profundo com Filemão. Por isso que, em vez de dizer a carta a Filemão, eu vou escrever o bilhete a Filemão, porque esse bilhete, na nossa estrutura da Bíblia moderna, só tem 28 versículos, né? E um único capítulo também. E nós vamos ver então esses 28 versículos desse bilhete que Paulo escreveu a Filemão. E preste atenção comigo, como Paulo lida e trata na sua amizade com Filemão, e por que ele escreve esse bilhete, qual o objetivo desse bilhete, e o que você pode enxergar nesse bilhete a Filemão. Quando as pessoas leem a carta, o livro, o bilhete de Filemão, a primeira mensagem que vem na nossa mente é a mensagem de graça. Paulo trabalha com Filemão para que ele aceite Onésimo de volta como um escravo, fugitivo, ladrão, e que Onésimo possa ser recebido novamente por Filemão. Bom, isso na verdade é o que ele está pedindo, né? É o que ele pede nesse bilhete. Mas, além de pedir, nós podemos conhecer esses 3 personagens, podemos conhecer essas 3 relações que mudam essas vidas e transformam essas vidas de alguma coisa maravilhosa. Então, o enfoque não vai ser só o que Paulo pede a Filemão,
que é a aceitação novamente de Onésimo, não só mais como escravo, mas como irmão, recebe de volta. Mas quando Paulo pede isso, você vê expresso ali uma relação sadia entre Paulo e Filemon, entre Paulo e Onésimo, e Paulo trabalhando com Filemon para que ele pudesse ter um relacionamento com Onésimo. E nós vamos ver uma carta entre amigos, nós vamos ver uma carta de amigos, nós vamos ver um bilhete íntimo de um apóstolo que poderia ter escrito uma carta, um tratado, um livro, mas pela intimidade ele pode trazer isso com objetividade, e você vai ver que ele tem liberdade, que ele poderia fazer isso que ele fez, dado o relacionamento que ele tinha com Filemon. Então vamos ler então esse pequeno bilhete de Paulo a Filemon. Diz o seguinte, a partir do verso 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon. Quando ele fala prisioneiro de Cristo, ele não está falando de uma forma figurativa. Paulo estava preso em Roma quando ele manda esse bilhete para Filemon. Então Paulo estava preso em Roma na sua própria casa, né? Casa que ele mesmo alugou com o dinheiro dele, né? Era o benefício que ele tinha, né? Porque ele era um homem bem sucedido, um homem com recursos, pôde alugar uma casa e essa casa ser o estado de prisão que ele estava tendo ali. Mas ele está preso, ele está confinado com soldados ali, impedindo dele sair, mas ele pode escrever, como escreveu cartas, e pode escrever bilhetes. Esse não foi o único bilhete que Paulo escreveu. Ele escreveu outros bilhetes que não estão na Bíblia, que não foram arregimentados aqui. E vocês vão ver porque esse é o único bilhete que está na Bíblia. Mas isso só vou contar na última mensagem dessa série. Porque só esse bilhete nós temos na nossa Bíblia e não os outros bilhetes de Paulo. Mas vamos ver. Então vamos lá. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfila e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso, por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim.
Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Bom, primeira coisa, se você nunca leu um livro todo na Bíblia, hoje você leu. Hoje você escutou todo um livro da Bíblia, leu o livro da Bíblia, já pode ficar sem ler a Bíblia durante um mês mais ou menos, tá bom? Mas assim, quando você olha esse bilhete poderoso, esse bilhete maravilhoso, lógico que você vê a cena aqui de 3 atores. Nós temos Paulo, nós temos Onésimo e nós temos Filemon. E nós vemos que nesse relacionamento, né, e nesse pedido que Paulo faz a Onésimo, o que é considerado para esse pedido é em cima do relacionamento que Paulo tem com Onésimo, não como chefe, não como pastor, não como líder, apesar que ele poderia fazer isso como ele colocou, mas eu quero fazer como amigo que nós somos, como companheiros que nós somos. Eu tenho certeza que você vai fazer muito mais do que eu estou lhe pedindo. Eu tenho convicção de que isso não vai ser problema nenhum, mas por via das dúvidas, para não deixar a nossa amizade ter nenhum tipo de risco, nenhum tipo de sujeira, eu estou escrevendo com o meu próprio punho que eu pago a dívida desse indivíduo. E isso era um compromisso de vida. Quando Paulo assina o recibo, a promissória para Onésimo, Paulo está assumindo a dívida de Onésimo, assumindo o que Onésimo fez em termos de prejuízo para Filemon, e Paulo assume pessoalmente essa dívida. Veja que coisa linda, relacionamento entre amigos. Paulo era tão amigo de Onésimo, e Onésimo foi tão importante para Paulo, porque Onésimo foi alguém que deu suporte, apoiou Paulo, se converteu, aceitou Jesus Cristo quando ele fugiu para Roma, e ali ele ouviu a mensagem de Paulo, e Onésimo começou a auxiliar, a ajudar, a abençoar, a socorrer, como um servo a Paulo ali. E esse relacionamento entre Paulo e Onésimo faz com que Paulo assuma a dívida dele, faz com que Paulo compartilhe os seus amigos com ele. E é isso que a gente vai ver e vai discutir nisso aí. E você vê que nós temos a figura de Filemon, que em contrapartida também tem esse mesmo relacionamento com Paulo, tem essa mesma ligação com Paulo. E essa ligação, esse relacionamento, Paulo descreve como sendo: olha, nós temos isso porque nós conhecemos a Cristo. Cristo é conhecido por nós. E o nosso relacionamento é construído com base no nosso conhecimento de Cristo que nós temos. Isso você pode ver no versículo 8. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Veja que ele coloca nós, ele coloca que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, esse conhecimento de Cristo, essa relação com Cristo, foi o que criou a relação entre Filemon e Paulo. E o relacionamento deles é firmado, é fundamentado no conhecimento e no temor que ambos têm com Cristo. Só que com isso leva-os a ter um relacionamento tão forte, tão íntimo, como eles têm com Cristo um com o outro.
E isso nós vemos dois grandes amigos sendo construídos na história, dois grandes amigos com liberdade de não só escrever um bilhete, mas nesse bilhete fazer um pedido custoso, um pedido que custa, tem um valor monetário, um valor moral. E Paulo não só pede, ele fala, olha, se preciso, eu estou assumindo. Aí eu vejo como a amizade que é estreitada no relacionamento com Cristo, como um assume com o outro esse compromisso sério, essa vida séria, esse comprometimento um com o outro. Uma história que é muito forte na minha mente, e essa história eu espero que você lembre como, possa se lembrar como eu lembro constantemente em relação de amizade. Nós temos um casal de missionários ingleses, né, que moravam no interior, no sertão de Natal, fazendo um trabalho magnífico, um trabalho espetacular, numa comunidade que não tinha igreja nenhuma, não tinha nada em termos de benefícios sociais, e aquele casal de missionários com seus filhos entraram lá e foram abençoar aquela comunidade, se relacionando, convivendo, aprendendo com eles, ensinando com eles, e o relacionamento e a amizade daquele casal foi tão forte, tão íntimo, que entre muitas experiências que aquele casal teve, uma que me vem à mente foi um dia em que esse missionário teve um problema de um acidente de carro, e houve um acidente em que ele foi acusado, né, como sendo culpado, não sendo, mas como era missionário, tinha carro, tinha dinheiro, né? Quer dizer, então, aí a pessoa que se envolveu no acidente resolveu culpá-lo, resolveu condená-lo nesse sentido. E ele, na verdade, não tinha culpa no ocorrido ali. Mas uma das pessoas da comunidade que ele estava integrado, que era amigo dele, chegou para ele e falou, olha, eu sei que você não é culpado, mas assim, eu quero assumir isso para você. Você não vai. Se precisar ir alguém preso, vou eu assumo para você, mas você não vai para isso, eu não vou deixar isso acontecer com você, eu assumo isso é minha responsabilidade, eu não vou deixar isso acontecer com você. Quer dizer, aquilo foi tão marcante, porque aquela pessoa estava seriamente falando que ela assumiria uma culpa que nem existia, mas que ela assumiria para ela, para que aquele missionário não sofresse nenhum constrangimento por ser estrangeiro, por estar numa terra em que as pessoas estavam querendo, por causa de uma circunstância, abusar dele. E aquele matuto do sertão falou, olha, eu não vou deixar isso acontecer com você, eu assumo isso para você, não importa o que isso vai gerar, se vou para a cadeia, que vai acontecer, eu não quero que você passe por isso, porque você não tem culpa nisso. Aí eu vejo, né, o que é um valor de uma amizade, de um relacionamento construído com base no conhecimento de Cristo, que leva a um tal comprometimento de alguém assumir algo que nem de fato aconteceu, mas para que o outro não fosse prejudicado. E ele estaria assumindo aquilo para a vida dele. Existem muitas outras experiências dessa família e de outras pessoas, e com a gente mesmo, de pessoas que, ora, nós assumimos, ora, muitos assumiram por nós, comprometimento, em certos momentos da nossa vida, em que a pessoa falando, olha, vamos supor que nem eu tive um amigo, que nós nos convertemos, aceitamos a Cristo, no mesmo período, fomos batizados no mesmo período, na mesma igreja, né? E um amigo que nós crescemos juntos, né, como jovens na igreja, e houve um momento em que no ABC, onde nós morávamos, a situação de emprego ficou muito incerta, né? Quando teve aquelas revoluções, aquelas coisas, dispensa em massa e aquela coisa toda, né? E esse meu amigo, ele era muito bem empregado numa empresa em São Paulo, ele tinha uma função, uma responsabilidade extremamente expressiva, e ele chegou para mim e falou, Fernando, você não se preocupe, e isso ele não fez só comigo, fez com outras pessoas, se isso acontecer com você,
eu divido o meu salário com você. Eu vou dividir o meu salário com você. Eu vou pegar meu lerite, a gente vai rachar, você fica com isso, eu fico com isso, e nós vamos nos virar assim. Quando você vê uma pessoa comprometida numa amizade, numa relação assim, é uma coisa anormal. E sabe por que é anormal? Porque isso só acontece quando nós estamos em Cristo. Isso só ocorre quando essa relação é travada no conhecimento pleno de Jesus Cristo, como diz aqui esse versículo 8, a eficaz, essa fé eficaz do pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Porque todo o bem que temos em Cristo, que Cristo já nos dá, no nosso relacionamento com Ele, tudo o que eu venha fazer ao meu próximo ainda é pouco perto do que Cristo tem feito e vai fazer na minha vida. E a exemplo de Cristo, eu replico esse amor, eu replico essa relação e esse estreitamento. Bom, para terminar, não terminando, porque essa é uma série de mensagens sobre relacionamento, vamos ver só duas peculiaridades desse bilhete de Paulo. Quando a gente fala que é bilhete, vocês já entenderam, o objetivo desse bilhete não era reforçar a amizade é reforçada porque o que Paulo pede. E o que Paulo pede nesse bilhete? Olha, estou te pedindo um negócio caro, precioso, moral, financeiro, e eu te peço isso em favor. E se for preciso, eu já estou assinando a duplicata, a promissória, que não existe mais essas coisas, né? Duplicata, promissória, cheque, acho que muito menos cheque, né? Mas já estou te passando o número de cartão, já com código para você, desconta para mim, eu vou te pagar isso. Mas Paulo era tão folgado com os amigos dele, mas tão folgado, que além de pedir isso, sabe o que ele pede no final? E não esqueça, hein? Vou tomar uma boia aí na tua casa, vou passar uma estadia na tua casa, vou curtir alguma coisa boa aí na tua casa. Veja aí o versículo 22. Além disso, além do que disso? Do Onésimo, né? Aquele pedido, né? Além disso, veja o que ele fala: prepara-me um aposento. O cara é folgado, né? Já viu um amigo folgado? Eu acho que Paulo era um amigo folgado, né? Olha, prepara-me um aposento. Por quê? Graças às suas orações, você que é culpado, Filemão, né? Espero poder ser restituído a vocês, né? Então, Paulo fala assim, prepara aí, que eu estou voltando, né? E você orou, né, Filemão? Agora eu vou ser liberto, então eu vou à tua casa, vou ficar uma boia com você, você prepara um quarto legal para mim e tal. E quando Paulo está escrevendo esse bilhete, sabe quem está atrás de Paulo? Paulo não estava preso sozinho, né? Tinha uns amigos dele lá, e aí eles falam, põe o nosso nome aí também, põe o nosso nome. Veja aí, versículo 23, Epáfras, meu companheiro de prisão, que estava lá por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações também, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Essa turma toda vai comigo. Então, quando a gente imagina a liberdade que uma amizade profunda traz, a liberdade do aconchego, porque Filemão, ele era alguém hospitaleiro, ele era alguém que recebia as pessoas, hospedava e cuidava das pessoas. Isso você pode ver logo no primeiro versículo, quando Paulo coloca assim, olha, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja, que é o quê? Que se reúne com você em sua casa. Quem abre a casa para a igreja é hospitaleiro, gosta de hospedar, gosta de receber. E Paulo sabia que ele podia ser folgado, como foi no último pedido dele, porque sabia que Filemão ia ficar extremamente feliz de abrir a casa dele e receber o que tinha de melhor.
E também os companheiros de Paulo, que está tudo ali atrás dele. Põe meu nome, porque a gente quer ir junto nessa, né? Então, nós estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo nessa série de mensagens sobre relacionamento. E nós só começamos a ver como era o relacionamento desses 3 homens, que entre dois já eram amigos, e depois 3 se tornam amigos, e depois dessa amizade, o que ocorre de uma forma fabulosa na vida deles. E no decorrer da história, você vai ver o que uma amizade pode fazer, o que um relacionamento pode produzir na vida um do outro. Você pode imaginar o Onésimo, um escravo, marcado, marginalizado. Você sabe o que quer dizer a palavra Onésimo? É mais uma brincadeira, né, de Paulo, né? Em grego, a palavra Onésimo quer dizer ganancioso. Estou te mandando de volta ser ganancioso. Esse cara aqui. Então, quando ele escreve Onésimo, né, na verdade, ele está escrevendo no grego, para o português, ganancioso. Quer dizer, era tal liberdade e intimidade que Paulo tinha. Mas esse ganancioso depois se transforma em uma figura que nós vamos conhecer no final dessa série de mensagens, tá bom? Nós estamos aprendendo a como melhorar os nossos relacionamentos. Nós estamos discutindo a nossa relação, né? Nosso relacionamento, discutindo para que possamos melhorar e ver o benefício que isso pode trazer nas nossas vidas. Por isso, você que está nos assistindo, confortável aí em casa, isolado, né? E nós queremos convidar você a se relacionar conosco, não só escrevendo e-mail, mas vendo a nossa igreja, participando do nosso culto, se relacionando com pessoas vivas, presentes. E nós vamos ver no decorrer dessa série o que um relacionamento entre amigos pode fazer nas suas vidas e para o reino de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe nessa jornada. Amém? Amém.